Olá, eu sou o Pedro Miguel e hoje eu quero falar com você sobre uma das verdades mais profundas, mais confrontadoras e ao mesmo tempo mais libertadoras do Evangelho, o que significa nascer de novo. Porque muita gente acha que ser cristão é apenas mudar de religião, mudar de comportamento, mudar de igreja ou tentar ser uma pessoa melhor. Mas Jesus nunca chamou ninguém para apenas melhorar. Ele chamou para nascer de novo. E isso muda tudo. Muda a forma de ver a vida, muda a forma de ver a dor, muda a forma de ver o pecado, muda a forma de ver a eternidade. E antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda algo muito sério. Ninguém entra no reino de Deus apenas por esforço próprio. Ninguém se salva por boas obras. Ninguém se transforma apenas com força de vontade. Porque o problema do ser humano não é só o que ele faz, é quem ele é por dentro. E é exatamente por isso que Jesus disse a Nicodemos, em João capítulo 3, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não é uma sugestão, não é um conselho, não é uma opção, é uma necessidade espiritual absoluta. E aqui já começa um choque para muita gente, porque Nicodemos era religioso, era estudioso da lei, era respeitado. Era moralmente correto aos olhos da sociedade. Mas mesmo assim, Jesus olhou para ele e disse: "Você precisa nascer de novo." E isso revela algo que muita gente tenta ignorar. Não importa o quão boa uma pessoa pareça por fora, se ela não nascer de novo, ela continua espiritualmente morta por dentro. Pode ter igreja, pode ter Bíblia, pode ter linguagem cristã, pode ter costumes religiosos, mas ainda assim não ter vida espiritual. Porque nascer de novo não é adotar uma cultura, é receber uma nova vida. Não é apenas mudar de caminho, é receber uma nova natureza. Não é só virar uma página, é começar um livro completamente novo, escrito pela graça de Deus. Billy Graham sempre dizia que o maior problema do mundo não é político, não é econômico, não é social, é espiritual. Porque enquanto o coração do homem não for transformado, ele continuará repetindo os mesmos erros, produzindo as mesmas injustiças, vivendo os mesmos vazios e tentando preencher a alma com coisas que nunca foram feitas para ocupar o lugar de Deus. E é por isso que tantas pessoas têm tudo por fora e nada por dentro. Têm sucesso e mesmo assim vivem angustiadas. Têm dinheiro e mesmo assim vivem vazias. Têm relacionamentos e mesmo assim vivem solitárias, porque existe um buraco no coração humano que só Deus pode preencher. E esse preenchimento começa quando alguém nasce de novo. Nascer de novo não é um evento emocional passageiro. Não é apenas chorar em um culto. Não é só levantar a mão. Não é repetir uma oração sem entendimento. Nascer de novo é um milagre espiritual. É quando o Espírito Santo pega um coração morto e faz ele viver. É quando Deus pega alguém perdido e dá direção. É quando Ele pega alguém quebrado e começa um processo de restauração que vem de dentro para fora. E isso não significa que todos os problemas desaparecem, mas significa que agora existe vida onde antes só havia morte. Existe esperança onde antes só havia desespero. Existe luz onde antes só havia escuridão. E talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: mas eu já frequento a igreja, eu já creio em Deus, eu já tento fazer o bem. E Jesus diria para você a mesma coisa que disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo, porque crer que Deus existe não é o mesmo que entregar a vida a Ele. Frequentar a igreja não é o mesmo que ser transformado por Ele. Tentar fazer o bem não é o mesmo que receber uma nova natureza. O novo nascimento não é uma maquiagem espiritual, é uma ressurreição interior. É Deus mudando o centro da sua vida. É Deus saindo da periferia e ocupando o trono do coração. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, e isso significa que existe um abismo entre o ser humano e Deus, que não pode ser atravessado por boas intenções, por religião ou por esforço próprio, e é exatamente por isso que Jesus veio.
Ele não veio apenas para nos ensinar a ser melhores, ele veio para nos dar vida. Ele não veio apenas para melhorar o comportamento. Ele veio para salvar o pecador. Ele não veio para reformar o velho homem. Ele veio para crucificar o velho homem e fazer nascer uma nova criatura. E quando a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, está dizendo que algo realmente novo acontece. Não é só uma mudança de hábito. É uma mudança de identidade. Billy Graham costumava dizer que o cristianismo não é sobre o que você faz por Deus, é sobre o que Deus fez por você na cruz. Porque na cruz Jesus levou o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa condenação, para que nós pudéssemos receber vida, perdão e reconciliação com Deus. E o novo nascimento começa exatamente aí, quando alguém para de confiar em si mesmo e começa a confiar em Cristo, quando alguém para de tentar se salvar e se rende àquele que já pagou o preço, quando alguém reconhece que está perdido e aceita ser encontrado pela graça. E isso é profundamente libertador, porque tira um peso enorme dos ombros, o peso de tentar ser bom o suficiente, o peso de tentar merecer o amor de Deus, o peso de viver em constante culpa e medo, e coloca no lugar a certeza de que a salvação é um presente, não um salário, é graça, não recompensa. É misericórdia, não mérito. E quando essa verdade entra no coração, algo começa a mudar. A forma de pensar muda, a forma de viver muda, a forma de reagir muda. Não porque a pessoa se tornou perfeita, mas porque agora ela tem uma nova vida dentro dela. Mas aqui também existe um confronto que não pode ser ignorado. Nascer de novo implica deixar morrer o velho, implica arrependimento, implica mudança de direção, implica reconhecer que o caminho antigo não leva à vida. E isso assusta muita gente, porque é mais fácil tentar melhorar o velho eu do que permitir que Deus gere algo novo dentro de nós. É mais confortável adicionar Jesus à rotina do que entregar o controle da vida a Ele. É mais seguro manter as aparências do que permitir uma transformação real. Mas Jesus nunca chamou ninguém para uma fé superficial. Ele chamou para uma vida transformada. E talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito agora. Você sente que existe algo errado, sente que falta algo, sente que por mais que tente, o vazio continua. A culpa continua, o medo continua, e isso não é por acaso. É Deus te chamando para algo mais profundo. É o Espírito Santo te mostrando que você não precisa apenas de ajustes. Você precisa de vida. Você não precisa apenas de conselhos. Você precisa de um novo começo. Você não precisa apenas de religião. Você precisa nascer de novo. E se essa palavra já está tocando o seu coração, eu quero te pedir algo agora. Curta este vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão precisando ouvir essa verdade. Escreva nos comentários: eu preciso nascer de novo, como um passo de sinceridade diante de Deus. E se inscreva no canal. Quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele não está usando uma figura de linguagem vaga ou poética. Ele está revelando uma realidade espiritual concreta, profunda e transformadora. E é por isso que Nicodemos ficou confuso, porque ele estava preso a uma lógica humana, natural, tentando entender como alguém poderia voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez. Mas Jesus estava falando de algo muito maior, de um nascimento que não acontece na carne, mas no espírito, de uma obra que não é produzida pelo esforço humano, mas pelo poder de Deus, e isso já nos ensina algo essencial. O novo nascimento não é algo que você fabrica, é algo que você recebe. Não é algo que você conquista, é algo que Deus concede pela graça. E aqui existe uma verdade que precisa ser dita com muita clareza. Ninguém se converte sozinho. Ninguém se transforma sozinho. Ninguém sai da morte para a vida pela própria força. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem abre os olhos espirituais. É Ele quem quebra o coração endurecido. É Ele quem gera vida onde só havia ruínas. E isso não diminui a responsabilidade humana. Pelo contrário, nos chama a responder a esse convite divino
com arrependimento e fé. Porque o novo nascimento acontece quando alguém ouve a verdade, é confrontado por ela e decide se render a Cristo. Billy Graham sempre pregava que o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa não é uma cura física, não é uma mudança de circunstâncias, não é um sucesso repentino, é a conversão. É quando alguém que estava perdido é encontrado, quando alguém que estava cego passa a ver, quando alguém que estava morto espiritualmente passa a viver, porque isso muda o destino eterno, muda a história, muda o sentido da existência, e é por isso que o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Porque algo eterno acabou de acontecer. E quando alguém nasce de novo, algo começa a acontecer por dentro antes de aparecer por fora. Os desejos começam a mudar. A consciência começa a ficar mais sensível. O pecado que antes era normal começa a incomodar. A palavra que antes parecia pesada começa a fazer sentido. A presença de Deus que antes era distante começa a se tornar real. E isso não é perfeição instantânea. É transformação progressiva. É o início de uma caminhada. É como uma criança que nasce e precisa crescer. Aprender a andar, aprender a falar, aprender a viver. Mas agora existe vida, e onde há vida há crescimento. Muita gente se frustra porque acha que nascer de novo significa nunca mais lutar, nunca mais errar, nunca mais sentir fraqueza. Mas a Bíblia nunca prometeu isso. Ela prometeu uma nova natureza e uma nova direção. Prometeu a presença de Deus no processo, prometeu perdão quando caímos e força para continuar. Prometeu que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E isso muda completamente a forma de encarar as lutas, porque agora elas não são mais sinais de abandono, mas parte do processo de amadurecimento espiritual. Existe também algo muito importante que precisa ser entendido. Nascer de novo não é apenas ganhar algo, é também perder algo. Perder o domínio do pecado, perder o controle absoluto da própria vida, perder o direito de viver só para si mesmo, porque agora Cristo passa a ser o centro. E isso é exatamente o que Jesus quis dizer quando falou sobre negar a si mesmo. Tomar a cruz e segui-lo não é uma mensagem popular. Não é confortável, mas é libertadora. Porque viver para si mesmo sempre leva ao vazio, enquanto viver para Deus sempre leva a um propósito maior do que nós mesmos. E é aqui que muita gente trava, porque quer os benefícios do novo nascimento sem abrir mão do velho jeito de viver, quer a paz de Deus sem entregar o controle, quer o perdão sem arrependimento, quer a vida nova sem deixar morrer o velho homem, mas o Evangelho nunca funcionou assim. A cruz sempre foi um lugar de morte, antes de ser um lugar de vida. Morte do orgulho, morte do ego, morte da autossuficiência, morte da ilusão de que podemos nos salvar sozinhos, e só depois disso, a ressurreição interior acontece. Billy Graham dizia que a conversão verdadeira sempre produz mudança, não uma mudança superficial de aparência, mas uma mudança profunda de direção, de valores, de prioridades. E isso não significa que a pessoa se torna perfeita, mas significa que agora ela não consegue mais viver confortável no pecado, porque o Espírito Santo habita nela. E quando o Espírito Santo habita, ele transforma, ele corrige, ele guia, ele consola, ele confronta, ele ensina, ele fortalece. E isso é parte da nova vida em Cristo. E talvez você esteja se perguntando agora, como eu sei se realmente nasci de novo? E a resposta não está em uma data anotada no calendário, nem em uma emoção específica que você sentiu. Está nos frutos, está na nova direção da sua vida, está no desejo de agradar a Deus, está na sensibilidade ao pecado, está na fome pela palavra, está na busca pela presença de Deus, não por obrigação, mas por amor, não por medo, mas por gratidão. Porque quando alguém nasce de novo, o relacionamento com Deus deixa de ser um peso e passa a ser uma necessidade da alma. E isso também muda a forma como a pessoa enxerga o mundo
Ela passa a entender que esta vida não é tudo, que existe uma eternidade, que existe um propósito maior, que existe um chamado para viver de uma forma que glorifique a Deus, e isso não afasta a pessoa da realidade. Pelo contrário, dá sentido à realidade, dá esperança no meio da dor, dá paz no meio da tempestade, dá direção no meio da confusão, porque agora ela sabe que não está andando sozinha, que não está vivendo por acaso, que não está caminhando sem destino. E se você sente que Deus está falando com você agora, se você percebe que existe um chamado para algo mais profundo, não ignore isso, porque esse pode ser o momento em que o Espírito Santo está te chamando para um novo começo. E eu quero te encorajar a não endurecer o coração, a não adiar, a não empurrar isso para depois, porque a vida é incerta. Mas a graça de Deus está disponível agora, e talvez este seja exatamente o dia em que tudo pode mudar. Se essa mensagem está falando com você, curta este vídeo, isso ajuda a levar essa palavra a mais pessoas que também precisam ouvir sobre o novo nascimento. Escreva nos comentários: eu quero uma vida nova em Cristo, como um passo de fé e decisão, e se inscreva no canal. Chega um momento na vida em que a pessoa precisa parar de apenas ouvir sobre Deus e começar a responder a Deus, porque informação sem decisão não transforma, conhecimento sem entrega não gera vida nova. E Jesus nunca chamou pessoas para apenas admirarem suas palavras. Ele chamou para segui-lo, para deixar tudo, para nascer de novo. E isso não é uma experiência mística, reservada para alguns. É um convite aberto para todos, mas só se torna realidade para quem decide dizer sim com o coração, e não apenas com a boca. O novo nascimento não acontece quando alguém se torna religioso. Ele acontece quando alguém se rende, quando reconhece que precisa de salvação, quando entende que não pode se salvar sozinho, quando para de negociar com o pecado e começa a confiar na graça, quando troca o controle pela dependência, quando troca o orgulho pela humildade, quando troca a velha vida por uma nova direção. E isso é algo profundamente pessoal. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Seus pais não podem, sua igreja não pode. Seus amigos não podem, é entre você e Deus. Billy Graham sempre dizia que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não estão em Cristo, porque pertencer a uma instituição não é o mesmo que nascer de novo. Conhecer linguagem cristã não é o mesmo que ter o coração transformado. E é por isso que Jesus foi tão direto com Nicodemos, um homem religioso, conhecedor da lei, respeitado, mas que ainda precisava nascer de novo. Porque Deus não está interessado apenas em comportamento externo, Ele quer uma nova criação por dentro. E talvez você tenha crescido na igreja, talvez conheça versículos, talvez saiba orar, talvez até sirva em algum ministério, mas no fundo sabe que ainda vive dividido, ainda vive preso a culpas, ainda vive tentando agradar a Deus com esforço, mas sem a paz de quem sabe que foi perdoado e transformado. E hoje o Espírito Santo está te chamando para algo mais profundo, não para mais uma tentativa, mas para um novo começo, não para mais uma promessa vazia, mas para uma entrega verdadeira. Nascer de novo é receber uma nova identidade, é deixar de se definir pelo passado, pelos erros, pelas quedas, pelas feridas, e começar a se ver como Deus te vê. Alguém amado, perdoado, restaurado, chamado, e isso muda tudo. Muda a forma de orar, muda a forma de viver, muda a forma de enfrentar o pecado, muda a forma de encarar o futuro, porque agora a sua história não está mais nas suas mãos, está nas mãos de Deus, e não há lugar mais seguro para ela estar. E existe algo muito poderoso nisso. Quando alguém nasce de novo, não é apenas a pessoa que muda. O destino muda, o rumo muda, o fim muda, a eternidade muda. Porque a salvação não é apenas sobre viver melhor aqui, é sobre viver para sempre com Deus. É sobre ser reconciliado com o Pai. É sobre sair da morte para a vida, das trevas para a luz, da culpa para o perdão, da condenação para a graça. E isso não é poesia.
é realidade espiritual. E talvez você esteja pensando: eu já tentei antes e não consegui. Eu já prometi e caí. Eu já comecei e parei. Mas deixa eu te dizer algo com muito amor. O novo nascimento não depende da sua força. Depende da graça de Deus. Não depende da sua capacidade de se manter de pé. Depende da fidelidade de Cristo. E quando você entende isso, você para de confiar em si mesmo e começa a confiar nele. E é aí que a transformação de verdade começa. Hoje pode ser o seu dia, não amanhã. Não quando a vida ficar mais fácil. Não quando tudo estiver resolvido. Porque ninguém nasce de novo quando tudo está perfeito. Nasce quando reconhece que precisa de um Salvador. E se você sente esse chamado agora, não endureça o coração, não adie, não ignore, porque Deus está mais perto de você do que você imagina, e a graça dele está disponível exatamente onde você está. Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo. Isso ajuda a levar essa palavra a mais pessoas que também precisam de um novo começo. Escreva nos comentários: eu quero nascer de novo, como um passo de fé. E se inscreva no canal, porque aqui nós falamos de vida real com Deus, de transformação verdadeira e de esperança que não decepciona. E agora, eu quero orar com você. Não importa onde você esteja, não importa como está a sua vida. Se você deseja começar de novo com Deus, ore comigo, não como um ritual, mas como uma entrega sincera. Senhor Deus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que não posso me salvar sozinho. Eu reconheço que sou pecador e que preciso da Tua graça. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar uma nova vida. Hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu abro o meu coração para que o Teu Espírito habite em mim. Me perdoa, me limpa, me transforma. Escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha história, me dá um novo coração, uma nova mente e uma nova direção. Eu declaro que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E a partir de hoje eu quero viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.